E aí, bora mergulhar hoje nos números do Fundo Imobiliário Legatus Shoppings, o famoso LASC11. O nosso objetivo aqui é tentar entender uma coisa que está chamando a atenção. Por que será que as cotas desse fundo estão sendo negociadas com um desconto tão grande na bolsa? Vamos investigar isso juntos. Para fazer essa análise, a gente vai usar o relatório gerencial mais quentinho que saiu do forno, o que foi divulgado agora em setembro, mas que na verdade traz os dados da operação do mês de agosto de 2025. E só para alinhar todo mundo, o LASC11 é um fundo de tijolo, ou seja, ele é dono dos imóveis mesmo. E a gestão dele é ativa, o que significa que o gestor está sempre de olho no mercado, buscando as melhores oportunidades no setor de shoppings. E para a gente não se perder, a análise vai seguir um roteiro bem lógico, como se fosse um check-up completo da saúde do fundo. Primeiro, a gente olha o retorno para o cotista. Depois, vamos lá na operação ver como os shoppings estão performando. Em seguida, mergulhamos nas contas, entendemos a estratégia e, no final, fechamos com o nosso resumo e o que o próprio gestor disse. Bom, vamos começar pelo que todo mundo quer saber logo de cara, né? O raio-x do mês com os números que brilham os olhos de quem investe para receber aquela renda mensal, dividendos e o preço da cota na bolsa. E olha só, o dividendo que pingou na conta de quem é cotista em setembro foi de 75 centavos por cota. É sempre um bom começo, mas a pergunta que fica é, esse valor é bom? O que ele representa de verdade? E a resposta está aqui. Esse pagamento, se a gente projetar para o ano inteiro, dá um dividend yield de 9,09%. Isso com base no preço da cota lá no final do mês. É um retorno bem interessante, viu? Especialmente quando a gente compara com outras opções por aí no mercado. É um número chave. E agora a gente chega num ponto crucial que é o que motivou essa nossa análise mais a fundo. A briga entre preço e valor. O preço, que é quanto o mercado pagou pela cota, fechou em R$ 99,00. Já o valor patrimonial, que seria o valor justo dos ativos do fundo, está em R$ 136,18. Uma baita diferença. Na prática, essa diferença nos leva ao indicador P sobre VP de 0,73. Traduzindo do economês, é como se o mercado tivesse oferecendo a chance de comprar R$ 1 de patrimônio do fundo pagando apenas 73 centavos. E aí fica a grande pergunta no ar. Isso é uma oportunidade de ouro ou tem algum risco escondido que justifica esse desconto todo? É o que vamos descobrir. E para a gente começar a desvendar esse mistério, não tem outro jeito. Precisamos ir lá na fonte, ver como é que está a saúde dos ativos de verdade, dos shoppings. É dali que sai o dinheiro afinal. Sabe qual é o primeiro termômetro para saber se um shopping vai bem? A taxa de ocupação. É bem simples. De todo o espaço disponível para alugar, quanto de fato tem uma loja lá dentro funcionando e pagando aluguel? O que sobra é a tal da vacância. E olha, nesse quesito, o LASC11 está mandando muito bem. A gente está falando de uma taxa de ocupação média de 95,9%. Isso é muito alto. No mundo dos shoppings, qualquer coisa acima de 95% já é sinal de um ativo de primeira linha, super procurado pelos lojistas. E, claro, shopping cheio significa lojista vendendo. E os números aqui não mentem. As vendas totais em agosto cresceram quase 11% em relação ao ano passado. E mais legal ainda, as vendas por metro quadrado também subiram. Isso mostra que as lojas estão mais produtivas. E lojista vendendo mais significa aluguel mais seguro para o fundo. Simples assim. O outro ponto importante é se os lojistas estão pagando em dia, né? A inadimplência líquida, ou seja, a fatia dos aluguéis que não foram pagos, ficou em 3,2%. É um patamar super saudável e mostra que a administração dos shoppings está fazendo um bom trabalho de cobrança. Beleza, então a gente já viu que a operação lá na ponta, nos shoppings, está rodando bem. Mas e o dinheiro? Como isso se refletiu no caixa do fundo no final do mês? Vamos ver as contas. Vamos dar uma olhada no resultado por cota. As receitas dos shoppings trouxeram 69 centavos. Mas olha que interessante, o resultado financeiro, que é basicamente o rendimento do caixa do fundo, trouxe mais 45 centavos. Isso é bastante coisa. No fim, depois de pagar as despesas, o resultado total do mês foi de 99 centavos por cota. E aqui está o pulo do gato. O fundo gerou 99 centavos por cota, mas distribuiu 75. Essa diferença não some. Pelo contrário, ela tem um destino bem importante. Isso significa que o fundo conseguiu guardar dinheiro, mais de R$ 715 mil no total. É como criar um colchão de segurança. Esse dinheiro fica lá, acumulado, e pode ser usado no futuro para manter os dividendos estáveis, mesmo que um mês ou outro seja mais fraco. Traz previsibilidade, sabe? Ok, já vimos os números do mês.
Agora vamos abrir o mapa e ver onde exatamente o LASK11 investe o dinheiro de quem é cotista. Qual é a cara do portfólio? E a estratégia aqui é bem direta ao ponto, sem mistério. Quase tudo, 98% do patrimônio, está alocado diretamente nos imóveis. É o que a gente chama de fundo de tijolo puro sangue. Os outros 2% são basicamente o caixa do fundo rendendo. E é aqui, pessoal, que a gente talvez encontre uma das principais peças do quebra-cabeça daquele desconto que vimos lá no começo. A carteira do fundo é super concentrada. 71% da área pertence a um único ativo, o Park Shopping em Belém, no Pará. Os outros 29% estão no Boulevard Shopping em Campos, no Rio. Essa concentração em só 2 shoppings é, sem dúvida, um fator de risco que o mercado coloca na conta. E aí, para quem gosta de cavar fundo, o relatório mensal deixa algumas lacunas. Faltam informações que ajudariam a ter uma visão 360 graus do risco, como quem são os maiores inquilinos, quando os contratos de aluguel vencem e, principalmente, como está o endividamento do fundo. São dados que fazem falta para uma análise completa. Bom, depois de toda essa imersão nos números e na estratégia, vamos juntar as peças do quebra-cabeça e ver o resumo da ópera, incluindo o que o próprio gestor do fundo tem a dizer sobre tudo isso. Então, resumindo, de um lado, a gente tem uma operação super saudável, vendas crescendo forte, ocupação nas alturas, inadimplência baixinha e o fundo gerando mais caixa do que distribui. Pontos muito positivos. Do outro lado da balança, os pontos que acendem um alerta são aquele baita desconto da cota na bolsa e o risco da concentração do portfólio em só 2 ativos. E o gestor, na sua fala, joga a luz sobre a visão de longo prazo. Ele traz um dado bem forte para a mesa, lembrando que desde que o fundo começou, o valor patrimonial da cota já subiu mais de 39% e o de mercado quase 33%. E o mais importante, nesse meio tempo já foram distribuídos mais de R$ 43 por cota em dividendos. É uma forma de dizer, olha, a gente entrega valor. Isso tudo nos deixa com aquela pergunta para levar para casa. Com uma operação tão redondinha e os ativos sendo negociados com tanto desconto, será que o mercado, em algum momento, vai olhar para esses números e reavaliar o preço da cota do LASK11? É algo para a gente ficar de olho nos próximos relatórios, com certeza.